Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Cel, eu sou instrutor de voo no Aeroclube de Juiz de Fora e hoje nós vamos começar uma sequência de aulas para os cursos de piloto privado e piloto comercial, abordando as 5 principais matérias: teoria de voo, conhecimentos técnicos, regulamentos de tráfego aéreo, vamos abordar meteorologia e vamos abordar navegação. Óbvio que nós temos alguns complementos, né, para gente fazer. Óbvio que a gente tem alguns complementos para a gente fazer por parte do curso de piloto comercial, né? A parte de voo por instrumentos, nós temos a parte relativa à lei da aeronáutica, Código Brasileiro de Aeronáutica, que também vão ser abordados aqui nas nossas aulas ao vivo, tá bom? O material que eu separei para vocês hoje é sobre teoria de voo. Então, vale tanto para piloto privado quanto para piloto comercial. Tranquilo, gente? Então, bora para a aula. Então, o slide está aí com vocês, no material. Vão acompanhando. Qualquer dúvida que surja, gente, que venha a surgir, qualquer não entendimento, algum conceito que vocês não tenham conseguido entender, é só mandar para a gente, pode ser que pelo chat, no direct, ou deixa para a gente também a dúvida depois que a gente responde, tá bom? Bora lá! Inicialmente eu vou começar falando da atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera ela é uma camada que circunda a Terra, ela é a nossa proteção, ela que possibilita a vida, principalmente na nossa troposfera, levando em consideração que a gente está falando de uma camada alta, né? Uma camada que tem de 9 quilômetros nos polos, né? do solo até o limite da troposfera, e chegando a 19 quilômetros na região do Equador. Então ela tem aí uma diferença de altitude muito grande. Ela é composta de aproximadamente 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Aí engloba uma variância muito grande de gases, tá? Lembrando que a troposfera, se temos vida na troposfera, também vai muito por conta das partículas higroscópicas, as partículas de umidade, né? As partículas de água. Se nós não tivermos, ou não tivéssemos, melhor dizendo, as partículas de água na nossa troposfera, seria impossível a vida, né? Elas, juntamente aí com os núcleos de condensação, com as camadas superiores acima da troposfera, elas mantêm o equilíbrio térmico dentro de limites, possibilitando a vida de diversos organismos, tá bom? As propriedades do ar atmosférico que afetam a performance e o funcionamento das aeronaves em voo, tá? Então, para a gente ter um desempenho de aeronaves, a gente vai ver sobre a atmosfera padrão, questão de como ela é uma atmosfera muito mais teórica do que uma atmosfera verdadeira, e por que foi criada a atmosfera padrão também, isso é importante a gente saber, tá? Ela influi diretamente não só no desempenho do motor, como no próprio desempenho aerodinâmico da aeronave. E, obviamente, no desempenho orgânico do piloto, né? Porque até uma determinada altitude, você passando dessa determinada altitude, você já vai ter problemas com oxigênio, né? Então, vamos lá. Temos 3 parâmetros principais, tá? Olho aí no slide. Temos 3 parâmetros principais que vai mensurar a nossa análise a respeito da atmosfera: densidade, pressão e temperatura. E a gente vai ver que nem sempre eles são diretamente proporcionais. Aliás, eles são inversamente proporcionais em muitos quesitos, em muitas seções, tá bom? Bora lá. Dando prosseguimento aí no nosso slide, vamos abordar um pouquinho sobre densidade. Densidade do ar. O que é o conceito de densidade? Eu não vou entrar muito no conceito de física, tá? Propriamente dita, porque já é uma matéria de segundo grau. A gente pode até abordar mais à frente uma aula relativa à física de segundo grau, alguns conceitos de química, matemática, né? Porque são diretamente ligados aí aos voos, né? A natureza e da missão aeronáutica, tá? Mas, sendo bem conciso, densidade nada mais é do que massa por unidade de volume, tá? Como o volume de uma dada massa de ar é variável, a densidade também vai variar na razão, né, inversa ao volume. Ou seja, uma grande quantidade, tá? Um grande volume, temos baixa densidade. Um pequeno volume,
temos grande densidade. Ou seja, se você tem um espaço grande, tá? Vamos dizer assim, um espaço, um quadrado, um retângulo, enfim, uma caixa, vamos ter uma determinada quantidade ali, espaços maiores para a gente ter uma densidade melhor. Num volume menor, uma caixa menor, você vai ter menos espaço. Consequentemente, a densidade vai ser bem maior. Tá? Então, espaços maiores, lastros maiores, baixa densidade. Espaços menores, para uma determinada quantidade, um fluido, pode ser um ar, pode ser um líquido, a densidade, consequentemente, vai ser maior. As moléculas vão ter que se comprimir, tá? Em um tamanho menor, né? Um recipiente menor, daí a densidade vai ser maior. Falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre a lei dos gases. Tá? O que é a lei dos gases? Isso gera algumas dúvidas. Então, vamos explicar de forma bem calma e bem sucinta para que todo mundo entenda. Tá? Ela é uma lei da física que descreve a forma pela qual variam pressão, densidade e temperatura de um gás. Então, a gente tem algumas constantes, tá, gente? São constantes da física, fazem parte da lei dos gases. Nós vamos lidar diretamente, porque nós estamos lidando com conceitos de atmosfera, que é onde vai ser o nosso ambiente de trabalho, tá? Então vamos lá, item por item, tá? Seguindo aí a ordem. Num gás com densidade constante, então densidade constante, a pressão aumenta proporcionalmente à temperatura. Quanto mais temperatura, maior a pressão. Isso num gás com densidade constante. A gente não está lidando com densidade por enquanto. Agora, num gás que tem a pressão constante, trocamos o termo, não é mais a densidade constante, é a pressão constante. Então, se você tem um gás com uma pressão constante, a densidade vai diminuir proporcionalmente ao aumento da temperatura. Opa! Isso aí já é uma realidade que a gente vê no voo. Quanto mais os dias estão quentes, a densidade do ar vai ser menor, as moléculas de ar vão estar mais afastadas. Numa situação dessa, densidade menor, ar mais rarefeito, de certa forma não é propício, dependendo da condição, né, temperatura, como que está essa pressão, ao voo, tá bom? Já num gás com temperatura constante, se você reparar, eu estou trocando densidade constante, pressão e temperatura constante, para a gente abordar essas variáveis. Num gás com temperatura constante, a densidade vai aumentar proporcionalmente à pressão. Então a gente está isolando um termo. Uma hora a gente isolou a densidade, outra hora a gente isolou a pressão, agora a gente isolou a temperatura. Por quê? Para mostrar que eles estão trabalhando em conjunto. Muitas vezes são antagônicos, mas eles trabalham em conjunto. Bora lá! Atmosfera. Tá? Isso aí é dando um ênfase um pouquinho maior. A gente fala muito de pressão atmosférica, a gente fala, poxa, a pressão atmosférica está baixa no dia de hoje, não vai estar bom para voar, vai ter muita turbulência, vai ter processo convectivo, principalmente no verão. Só que, imaginem comigo, vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Eu estou no momento em Juiz de Fora, tá? Aqui no Aeroclube de Juiz de Fora, gravando essa aula. A atmosfera, a pressão atmosférica não é igual aqui no Aeroclube, como ela vai ser igual na nossa cidade vizinha aqui, que é Barbacena, como não vai ser igual no Rio de Janeiro, varia, tá? Então, para a gente ter aí um norte, melhor dizendo, né? Se a gente ter um norte para mensurar parâmetros, desempenhos de aeronaves, desempenho de motores, planejamento de navegação, se foi bem feito, tá? Uma série de fatores aí, fatores aerodinâmicos inerentes a aerofólios, tá? Convencionou-se a todos os estados que são signatários da ICAO, tá? E lá na matéria de regulamento de tráfego aéreo a gente vai ver que no pós-guerra a gente teve um boom da aviação, né? Diversos excedentes de guerra, aeronaves, tripulantes, né? Então a navegação aérea cresceu muito. Então eu vou até puxar um pouquinho da matéria de regulamento de tráfego aéreo aqui. O que aconteceu? Teve que se padronizar a navegação aérea internacional. Porque você imagina, o camarada vindo dos Estados Unidos, o outro está vindo lá da África, um navegando para o país do outro. Se não tiver uma padronização, não ia dar muito certo. Então, criou-se a ICAO, tá? Os estados que são signatários seguem os anexos da ICAO. Tranquilo? Matéria de regulamento de tráfego aéreo. Qualquer dúvida, os senhores mandem para a gente. Então, a ICAO criou uma atmosfera que chama atmosfera padrão.
Então ela vai servir para a gente balizar desempenho de aeronaves. E os preceitos que a gente falou, né? Parte de navegação, aerofólios, né? Enfim. Para essa atmosfera padrão foram criados mínimos que devem ser seguidos. Tá? Então, basicamente, o mínimo vai trabalhar com pressão, densidade e temperatura, os 3 fatores que a gente já viu. Qual é a pressão padrão na atmosfera ISA, que é a International Atmosphere, né? Atmosfera Padrão Internacional? Qual que é a preconização básica dos valores? A pressão, 1013,25 hectopascais, ou 760 milímetros de mercúrio. O que a gente mais vê é o 1013,25 hectopascais, tá? E também 29,92 polegadas de mercúrio, tá? São os preceitos que a gente vai ver. A gente raramente vê os 760 milímetros de mercúrio, tá? Densidade, 1,225 kg metro cúbico e uma temperatura padrão de 15 graus. Essa atmosfera, ela é uma atmosfera basicamente de laboratório, tá? A gente precisa ter assim uma sorte muito grande da gente conseguir ter os 3 parâmetros casando: pressão, temperatura e densidade, tá? Então ela é usada muito para balizar desempenho de motores, desempenho de aeronaves, tá? Performance inerente a voos de acordo com o peso da sua aeronave. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas a gente tendo a noção de que a atmosfera padrão ela tem 3 parâmetros: densidade, temperatura e pressão, nesses valores que a gente falou, você vai ver que vai crescer e muito a matéria, vai clarificar na sua mente, tá bom? Qualquer dúvida que os senhores tenham, mandem pra gente que a gente está na escuta. Bora lá? Falar um pouquinho sobre altimetria. O que é a altimetria e o que é o altímetro? O altímetro, ele baseia-se no princípio da pressão diferencial. Ele nada mais é do que um barômetro. O barômetro é o equipamento que mede pressão. O altímetro, então, ele é um barômetro que ele vai medir o diferencial de pressão de onde eu estou, do nível de voo que eu estou, do nível de voo que eu estou para onde eu quero descer. Só que ele mostra para a gente esse diferencial de pressão, essa pressão atmosférica, não em pressão propriamente dita, em hectopascais. Ele mostra em forma de altitude. Ele tem uma janelinha lá que chama janelinha de Kollmann, que a gente pode ajustar a pressão no nível que a gente está cruzando para ele dar uma leitura correta para a gente de altitude, de nível, no caso, consequentemente. A gente tem algumas variações, está aí no slide, tá? Isso gera algumas dúvidas, então eu gostaria que os senhores estudassem com calma essa parte da matéria e mandem para a gente, que isso gera dúvidas, tá? Principalmente para quem é piloto privado, né? Então está se ambientando agora a questão da matéria e isso gera dúvidas, tá? Mas vamos lá, vou explicar de uma forma bem calma para que todo mundo possa ficar joinha, tá? O que é uma altitude verdadeira? É a altitude real que o avião se encontra em relação ao nível do mar. Então, a altitude verdadeira linka com a altitude real que nós estamos voando. Vamos puxar aqui algumas palavras para a gente lembrar para a banca, tá? Conceitos de altitude e pressão. Prestem atenção. Ela é baseada na pressão atmosférica da atmosfera padrão. Então, como as pressões variam de maneira diferente de um ponto da atmosfera para o outro, ou seja, a gente tem que ter uma baliza. Imagina só, vamos imaginar aqui um conceito. 2 aeronaves, uma saindo do Rio e outra de São Paulo. Elas vão fazer voo por aerovia. Aí uma está ajustada a 1015 e outra está ajustada a 1020 e vão cruzar o mesmo espaço aéreo. Se cada uma estiver ajustada no altímetro, você concorda que a possibilidade da colisão é muito grande? Então, para isso, padronizou-se a partir de um determinado nível de voo, a gente trabalhar com uma altitude diferente, que seria uma altitude padrão. Então, todos os aviões que seguem acima de uma determinada altitude vão estar voando em nível de voo com um erro de altímetro igual. Eles vão voar no 1013,25, que é o da atmosfera padrão. Beleza, vai voar no 1013,25. Aí, a atmosfera lá no nível de voo 220 que eu vou voar não é 1013, não está 1013. Correto, não está 1013. Mas raciocina comigo. O que é preferível? Cada piloto voar com um ajuste diferente? Ou todo mundo voar mesmo que seja com erro igual? É preferível todo mundo voar com ajuste igual mesmo que não seja o correto. Por quê? Evita-se conflito de tráfego, tá? Mais tarde a gente vai ver sobre linhas isobáricas, aí vai dar uma clareada melhor na mente dos senhores, tá? Qualquer dúvida é só mandar pra gente.